Olá, nós estamos iniciando mais um programa, a Assembleia Convida, e hoje nós vamos discutir a importância da Escola de Música do Estado de São Paulo, Tom Jobim, antiga Universidade Livre de Música Tom Jobim, que leva esse nome de um dos maiores músicos, não só do Brasil, mas do mundo, um dos fundadores da Bossa Nova, um dos movimentos musicais mais importantes do Brasil e também do mundo, que revolucionou toda a música popular brasileira. E nós estamos aqui com as honrosas presenças aqui da aluna Júlia Simões, que é aluna há muito tempo da EMESP, Tom Jobim. Nós estamos aqui também com os professores, que são altamente qualificados. Eu quero apresentar aqui o Alex Bucchi, quero apresentar também aqui o Marco Prado e o Roberto Simões, que são professores há muito tempo da Escola de Música do Estado de São Paulo, Tom Jobim. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos conversar um pouco sobre a origem da escola, como que ela se formou e a importância dela hoje no ensino de música no Estado de São Paulo, que a EMESP Tom Jobim é considerada uma das melhores escolas do Brasil e da América Latina, juntamente com o Conservatório de Música de Tatuí. Aliás, são os dois equipamentos do Estado de São Paulo que oferecem formação musical para crianças, adolescentes, jovens e adultos. E nós queremos debater esse tema até por conta dos cortes orçamentários que estão ocorrendo hoje no Estado de São Paulo na área da cultura, e que também vem afetando a Escola Tom Jobim. Então, gostaria primeiramente, Roberto, de te perguntar, você que é um dos professores aqui mais antigos da escola, você conhece toda a trajetória da escola, você já passou por vários momentos, né, nas transições, na terceirização, enfim, eu gostaria que você falasse primeiramente você dá aula de quê na EMESP Tom Jobim, e que você colocasse um pouco a sua opinião sobre essa trajetória e a importância da escola. Sim. Eu sou violonista, sou professor de violão. Durante alguns anos eu dei aula de violão na escola, em outros períodos, mas desde o início do meu trabalho na escola, que já desde 1997, eu faço uma atividade que é desconhecida das pessoas pelo nome. Eu sou correpetidor, que é a pessoa que acompanha o instrumentista. No caso, eu sou um correpetidor no curso de música de canto popular. Eu acompanho os alunos do curso de canto popular. Então, hoje a minha atividade básica na escola é essa. Uhum. A gente tem um número lá de alunos, de professores, e eu faço essa atividade. Em relação à escola, nesse período que eu estou ali, eu aqui sou o mais velho entre nós aqui, mas a escola ainda tem no seu quadro uma série de professores que iniciaram o projeto, né? E a gente tem a informação, a escola começou com um determinado perfil e foi em cada período adquirindo alguma nova característica, né? Eu acho que nesse momento que a gente está aqui com essa gestão, a gente está há 6 anos, né? Com a Santa Marcelina. Com a Santa Marcelina. É só para explicar para o telespectador que hoje a Escola de Música do Estado de São Paulo, Tom Jobim, ela é administrada, a gestão dela é feita por uma organização social que é a Santa Marcelina. Basicamente, a escola continua, como você falou, um equipamento do Estado. Uhum. Teve essa mudança no modelo de gestão. É um equipamento público, uma escola pública financiada com dinheiro público, só que a gestão é feita por uma organização social. É um modelo de gestão. O nosso trabalho pedagógico, enfim, ele segue numa linha sem uma relação direta com a forma de gestão, enfim. Hoje o trabalho que a gente tem é uma continuidade desses 20 e tantos anos da escola, né? Com uma série de acertos, enfim, correções no caminho. Mas a gente é uma escola, eu acho que hoje é muito difícil você encontrar você vê algum trabalho de música em São Paulo, quiçá no Brasil, em que não haja alguma pessoa que em algum momento não tenha passado pela escola. Então, assim, a escola tem essa característica
pelo fato, no primeiro momento como universidade livre, agora como escola de música de Estado, enfim, de ter uma gama muito grande de possibilidades que oferece. Então, abarca, por assim dizer, todos os setores da música. Assim. Então, vocês formam pessoas na área de música erudita, na área da música popular brasileira, sim. E vocês têm também bandas, orquestras, corais, não é isso? Tem. Isso o Marco conhece bem, sabe? Enfim, tem uma série de outros segmentos, né, por assim dizer. Né, mas a formação, vamos dizer que é o carro-chefe, né? É uma escola, então o foco, em princípio, é a formação, né? Uhum. Então nós temos aí, se você for ver, então, como eu te disse, no mercado, dificilmente você vai ver algum trabalho de música que não tem alguém que passou em algum momento lá com a gente, ou num curso regular, ou num preparatório, ou num curso livre. Né? E você pode falar isso com muita propriedade, porque você, como professor que está lá, acho que desde 97, não é isso? Então você formou muitas gerações de alunos, você conhece muita gente que se formou lá, não é isso? Bastante gente. O Marco também é muito antigo lá, né, Marco? Entrou em 98, você estava me dizendo, então... Você trabalha com que disciplina? Na verdade, eu dou aula de História da Música Popular Brasileira. Ah, tá. Agora a gente mudou um pouco a História da Música Popular, porque a gente fala também um pouco da música feita não só no Brasil, mas no mundo. A gente tenta dar isso um pouco para os alunos, né? Então você poderia nos dizer também qual a sua opinião sobre a lei que foi aprovada no Brasil, que mudou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que agora traz a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas públicas e privadas na área da educação básica brasileira. Conversamos sobre isso agora, né? E sobretudo, a lei, ela prioriza o ensino da história da música popular brasileira, para que o nosso aluno ele conheça a formação da música brasileira, os seus formadores, os seus expoentes, né? Desde do início até os dias de hoje, que o nosso aluno conheça o Ari Barroso, o Noel Rosa, o Cartola, a Chiquinha Gonzaga, o Tom Jobim, o Chico Buarque, o Chico César, a Bossa Nova, o Tropicalismo. E até interessante, porque agora, faz 2 semanas, uma aluna fez um trabalho na classe sobre a Chiquinha Gonzaga, e é muito interessante saber que existia uma pessoa que ainda Chiquinha Gonzaga no Brasil. Uma mulher. É fantástico, né, a história. Padre José Maurício Nunes Garcia, quem nunca ouviu falar, é interessante também, uma pessoa ligada à música brasileira. Então, eu acho que essa reflexão, ensinar música, mas também com a parte histórica, é importante. E eu acho mais importante também como vai ser ensinada a música. Então, né? A escola Tom Jobim, ela também ensina a história da música. Com certeza. Eles passam o terceiro ciclo, eles passam 2 anos estudando história da música. Tem a história da música popular, erudita. Eu sou muito amigo da professora de História da Música erudita, que é a Camila. A gente às vezes troca, inclusive. É importante que o aluno ele perceba que existe sempre um diálogo, né? O popular erudito, na verdade, eu nem acredito muito nisso. Mas que os alunos saibam, né? Porque se a gente está falando de Tom Jobim, a gente tem que falar de Ernesto Nazaré e depois de Chopin. Então, eles têm que se movimentar nisso, né? Isso é interessante porque... O senhor estava falando dos professores, o que é legal é que a gente se conhece há bastante tempo e a gente troca muitas experiências, né? Isso é bacana. Além disso, o contato que os alunos têm com pessoas muito importantes da música, né? A gente tem nos corredores aí o Alemão, tem o Nenê Batera, tem o Cisão Machado, e a lista é grande, né? Então, os alunos... É interessante um aluno, por exemplo, que gosta de Djavan, e aí você fala assim, o Cisão Machado gravou quase tudo de Djavan, né? Eles vão percebendo quem está ali nos corredores, né? É importante, eu acho, até as pessoas saberem que essa música, né? Essa música feita no Brasil, e a gente está falando de São Paulo, ela tem existem pessoas lá na escola que fizeram parte da música, né? São artífices, né? Isso é muito importante para eles, né? O contato que eles têm com essas pessoas. E além disso, nós estávamos falando agora dos grupos organizados que existem. Tem uma banda, tem um coral. Tem coral, tem orquestra, tem os grupos, as cameratas, tem grupos tanto populares como eruditos, né? Eles fazem apresentações. A gente tem muito aluno, você estava falando dos alunos. Hoje, por exemplo, tem um aluno, o professor de contrabaixo foi nosso aluno, foi meu aluno, hoje é meu companheiro lá. É muito bacana isso, né? Muito bem. Alex,
Alex, que é professor de? Ixi, eu dou aula de algumas matérias lá. Ah, é? Eu dou aula de escritura, que é uma matéria de criação, é para o segundo e terceiro ciclos. É uma aula de composição, está dentro do campo erudito, e a partir de modelos históricos. Então, o aluno, a gente vai... primeiro analisa um modelo, né? Escolhe lá, sei lá, um coral de Bach. Como é que é compor um coral de Bach? Então a gente faz uma análise, mostra, e aí a partir disso a gente propõe uma atividade de criação, né? O aluno vai compor um coral a partir daquele modelo. Dou aula também de análise 1, análise 2, né? Que são matérias de apoio, que vão abordar muito as questões históricas, né? Também. Dou uma aula de laboratório de música brasileira, que é bem prática, com grupo. Nessa aula eu toco piano e outros professores tocam, tem bateria, baixo, guitarra, e os alunos vão entendendo quais as estratégias que os professores utilizam para montar um repertório profissionalmente, né? Assim, quando você recebe uma partitura, você tem que levantar aquela música. Então, é uma matéria bem direcionada a instrumentistas. Dou aula também de bateria, que é meu instrumento principal. E acho que só. Talvez tenha lá. E harmonia também. Harmonia popular. Você é um professor polivalente. Alex, agora como que você vê a importância da Escola de Música hoje para o Estado de São Paulo, na formação de várias gerações, como colocou aqui o Roberto? Eu acho que a IMESP vem cumprindo um papel, ela, como o Roberto estava falando, né, no decorrer da história dela, ela foi passando por vários momentos, né. Hoje eu acho que ela ocupa um lugar que ela está sendo um reduto dos jovens que querem se profissionalizar, né. Então é uma ponte para ir para uma universidade ou para cair na estrada tocando. Né? Óbvio que ela tem uma dimensão de preparar também, né? A Júlia, que veio lá da musicalização infantil, mas tem boa parte dos jovens que a gente atende ali tem essa característica de que são pessoas que realmente querem seguir dentro da música. Profissionalmente. Exatamente. E só lembrando que a matrícula é gratuita, é uma escola pública, né? Ninguém paga nada para estudar. Há um processo de seleção, não é isso? Sim. Me parece que abre agora, no final do ano, não é? Exatamente. Tem inscrição o processo aberta? Está aberto já, né? Me As parece. inscrições estão abertas, É isso? até 27. 28, 27. Uma coisa assim. Até o final do mês, né? As inscrições estão abertas. No Então, site o telespectador que está nos assistindo, se tiver interesse, né, em entrar na IMESP, ele tem que se inscrever, entrar no site e procurar as informações. A matrícula é gratuita. Tem um processo, logicamente, de seleção. E até queria só salientar também que, apesar dos cursos de formação, também existem muitos cursos que são abertos para a comunidade, né? Então, quer dizer, existem os cursos livres, né? Então, quem se interessa por música também... E não tem limite de idade para esses cursos Para abertos? formação, Para formação. Cursos, não. Os livres não, os cursos... Para formação a partir do 4º ciclo também não, né, Alex? Não, quarto ciclo, Quarto ciclo não já tem, é não aberto, tem, Não tem limite de não idade. tem limite de idade. Uma pessoa com 80 anos pode. Tem direito ao claro. acesso. O quarto ciclo é um ciclo de Profissionalização. Profissionalização, de burilamento, né? de lapidação do artista, né? Então, assim, lógico, a pessoa não basta ela ter mais idade, ela tem que ter uma formação já mais robusta, né? Mas no quarto ciclo realmente pode entrar qualquer idade. Nos cursos livres, aí realmente, como o nome já diz, são livres. Alguns específicos, né? Atividades como Delvira, para deficientes visuais, coral de terceira idade, muitas vezes tem. Apreciação, preparação para vestibular. Iniciação aos instrumentos. Iniciação ao instrumento, que o Marco Prado, por exemplo. Eu não sei se a escola oferece algum curso para o vestibular dela mesma, né? Quer dizer, para o processo seletivo. Aliás, é até uma coisa legal da gente oferecer. Claro. Mas é porque, como o Roberto estava falando, não é
Não é só a idade que vai determinar, mas você tem que ter um conhecimento prévio para entrar. Existe um teste, uma prova para você entrar lá. Tem uma prova de proficiência e cada instrumento tem a sua característica, a sua peculiaridade no processo seletivo. Inclusive, quando a gente fala em ciclos, o avançado, que é o de formação, né? E tem o preparatório, que seguem a mesma, primeiro, segundo, terceiro, quarto de preparatório, que é um curso curto, que seria uma ponte, mas não é exatamente como você colocou, né? Ele tem esse aspecto de ser um curso coletivo, é uma ponte para a formação. Alex, só antes de passar para a Júlia, me parece que você trabalha muito com teoria musical, com composição, é uma parte mais teórica da música, e há muita resistência em relação, muita dificuldade de pessoas em lerem partituras, em entenderem. Você sente muito isso lá também, nas suas aulas? Sim. Aliás, isso essa parte mais teórica. Essa é uma dificuldade que é geral. Eu também dou aula em outro colégio, no Oswald de Andrade, que é um colégio particular, e as dificuldades são as mesmas, né? Quer dizer, então não é uma questão de condição social, socioeconômica. É como matemática, né? Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo não, uma boa parte da Mas da eu acho que população. muito disso vem pelo fato de a gente não Você ter acha contato. que é um mito e a falta de informação. É falta de contato, porque em outros lugares do mundo isso não acontece, né? Quer dizer, você pega uma cidade como Paris, por exemplo, que tem 12 conservatórios do tamanho da IMESP. Né? É um modelo totalmente diferente. Lá, o cidadão comum sabe ler uma partitura. Não é uma... É um Estou idioma. falando também Cabeças, que é um ideal a se atingir, mas é um fato, é uma constatação. É falta de ter tido contato com aquilo. É uma linguagem. É um idioma, né? Sim, as pessoas não tiveram acesso a isso nas escolas, né? E de alguma forma, eu acho uma coisa curiosa, que poucas coisas na vida a gente sabe de cor sem ter uma relação cognitiva direta. A informação está na cabeça da pessoa como o ABCDF. Ele não sabe como organizar aquilo, mas ele conhece. Mas apesar dele conhecer esses nomes, ainda assim tem uma resistência, como se aquilo pertencesse a um outro universo. Por isso que nós temos que introduzir realmente a música nas escolas. Como já houve até os anos 70, a música era obrigatória nas escolas públicas e privadas, mas com a reforma educacional feita pelos militares após o golpe, a música foi retirada do currículo escolar e causou esse grande prejuízo. Mas Júlia, que é aluna, Júlia Simões, que é aluna da escola, eu diria que ela é a mais perfeita tradução do que vocês estão ensinando ali. A Júlia está, me parece que há 14 anos na escola. Eu entrei com 6 na iniciação, depois musicalização, e acabei ficando para ciclo 1, ciclo 2, e agora estou no terceiro ciclo. E qual que é o seu instrumento, Júlia? Eu sou violonista, erudita. Erudito. Sou do erudito. E por que você se interessou pela música clássica, erudita? O que te levou a isso? Olha, foi na escola que você se inspirou? Foi meio assim... consequência, sabe, da vida. Eu fui indo num caminho que acabou me levando para ficar no erudito, assim. Eu gosto da música popular também, mas não tem muito mais explicação, sabe? Comecei no violão, daí já comecei com as coisas mais básicas do erudito, e fui indo, e me interessei mais e fiquei. Não dá para deixar de dizer que você com 6 anos, que você entrou na escola, é a idade que a criança entra no primeiro ano. Hoje sim, na né? verdade, hoje. Que seria o pré-primário. A pré-escola. Você teve acesso e isso ajudou você a fazer sua escolha. Na verdade, quando eu entrei com 6 anos, não é a época de começar com um instrumento, né? Pelo menos na minha época, agora não sei. Mas na minha época não era, então eu fazia xilofone, fazia um grupo de orfe, fazia coral, fazia as disciplinas de apoio, né? Então você fez várias aulas, várias disciplinas em várias áreas. Fiz algumas áreas. Você aproveita bem o que é oferecido lá na... Inclusive hoje em dia eu também continuo, Você mora dentro da escola, praticamente? Minha segunda casa, mesmo? né? Desde os 6 anos de idade. Que bacana. E, Júlia, então eu queria ver se você toca uma música aqui pra gente, para ver se você aprendeu mesmo, e os professores vão avaliar aqui, os 3 professores, o Roberto e o Alex. Vão te avaliar aqui, vamos ver, né?
Tantos anos tocando, não, é só para dar uma demonstração aqui para o telespectador entender essa oferta de qualidade de ensino de música, uma escola tão importante, uma escola pública do estado de São Paulo, que precisa de mais recursos. A nossa luta é para que ela receba mais recursos e que nós possamos ampliar o número de vagas, a contratação de novos professores, que nós possamos comprar mais instrumentos. É uma luta incessante, não só de vocês, profissionais da educação musical, mas também nossa, que a Assembleia Legislativa tem que dar a sua contribuição. Depois eu quero que o Alex fale um pouco da associação de professores que existe, que vem fazendo essa luta, a própria mantenedora também. Nós queremos mais recursos. Uma experiência bem sucedida dessa precisa ser ampliada para todo o Estado, mas agora, sem mais delongas, vamos ouvir aqui a apresentação musical da Júlia Simões. Certo, eu vou tocar um prelúdio de Bach, que ele compôs para uma suíte de alaúde, e hoje a gente toca no violão. Muito bem. Muito bem, Júlia, linda apresentação, linda música, né? Aí é a prova aqui cabal do resultado, da qualidade de ensino do Centro de Excelência, que é a EMESP de São Paulo. Te parabenizar não só por isso, mas sobretudo também porque você está participando de um movimento de mobilização junto com os alunos, professores, funcionários e outros setores da sociedade em defesa de mais verbas, de um financiamento maior
Ou seja, na verdade, nesse momento vocês estão mobilizados contra os cortes que o governo estadual está patrocinando no orçamento da cultura, prejudicando, sobretudo, também a EMESP Tom Jobim. Você participou aqui de um ato na Assembleia Legislativa, de audiência pública. Queria que você falasse o quanto é danoso esse corte para vocês na Escola de Música Tom Jobim, né? Quais foram os prejuízos já causados pelo corte orçamentário? No primeiro semestre, quando tudo isso aconteceu, a gente estava na escola. Na verdade, eu faço parte do Grêmio, eu entrei para o Grêmio no ano passado, e a gente estava na escola se reunindo para discutir numa assembleia sobre exatamente isso. A gente ouviu rumores de que seriam cortada a nossa verba, então a gente estava vendo o que nós poderíamos fazer. E, de repente, a gente teve a notícia de que o corte tinha chegado e que os professores iam começar a ser demitidos, funcionários, que aluno ia perder vaga, e realmente aconteceu. Então foram 25 professores demitidos, mais 20 funcionários, um total de 40, e aí perdemos 200 vagas, então eram 1.500 vagas para a população, e agora a gente tem 1.300. Então todo mundo que fez processo seletivo e foi aprovado não pôde ingressar na escola. Isso realmente foi bem prejudicial, porque muita gente espera muito tempo em lista de suplência, fica anos tentando para entrar, e quando consegue, vem um corte e não pode estudar música porque não tem dinheiro para pagar as aulas, né? Então fora... Você falou que no mínimo 200 pessoas, né, 200 alunos... 200 vagas. 200 vagas foram suprimidas, né, foram cortadas, ou seja, 200 alunos poderiam estar estudando na escola e não estão por conta desse corte orçamentário. E você falou de um Grêmio, vocês têm um Grêmio, que é uma organização de estudantes dentro da escola, da EMESP, que é muito importante, né? E agora a gente estava no passado mais calminho, assim, cuidando das coisas internas, e agora a gente estourou, né? E eu me lembro que vocês fizeram uma boa manifestação aqui na Assembleia Legislativa no primeiro semestre, naquela audiência pública, que na verdade que eram contra os cortes do Orçamento da Cultura, mas eu me lembro que o movimento mais mobilizado aqui era o de vocês, da escola. Os alunos vieram, uniformizados, inclusive, dando uma aula de cidadania aqui dentro da Assembleia. A gente veio, a banda jovem do estado, que é da EMESP, veio também e tocou. Eles, na verdade, até tinham saído de um concerto, se eu não me engano, e vieram direto correndo para cá. Exatamente. Né, para ajudar. Tocaram aqui nos corredores, né, sensibilizando os deputados para que não haja corte orçamentário. Alex, vocês também têm uma associação de professores, né, que também se mobiliza na defesa dos direitos dos servidores, dos professores, né, e vocês têm participado também ativamente, né, estão preocupados também com os cortes, logicamente que os cortes afetam os professores, os funcionários, além dos alunos. Essa associação foi criada, a gente está em vias de formalizar, né, enfim, do corpo docente da EMESP, né? Somos 124 professores, e ela surgiu também muito em decorrência dos cortes, né? Enfim, a gente se sentiu fragilizado e quisemos de alguma maneira nos fortalecer e nos encontrarmos mais para pensar sobre a escola, sobre o nosso papel, né, social, enfim. Mas é importante que se diga que agora a gente está num outro momento, né? A gente está bem confiante de que esse ano nós não teremos corte, né? Muito por conta da ajuda que você tem nos dado e de outros deputados que têm se sensibilizado com a nossa causa. Então, enfim, estamos confiantes que os deputados realmente... o papel do Grêmio está sendo fundamental, o papel da Associação dos Pais também, da EMESP, né, o papel da Flor, que é uma mãe super ativista lá, que tem vindo semanalmente aqui na Exatamente, Assembleia. Ela que nos acionou a primeira vez, né? Ela e o professor Marcos também. O professor Marcos em primeiro lugar, depois ela nos procurou também. Então o papel deles tem sido muito importante nesse papel porque às vezes os deputados não conhecem o tipo de trabalho que a gente faz lá, né?
e mesmo a sociedade, né, a comunidade no entorno da nossa escola, né, que aliás acho que é enfim, talvez seja a nossa principal causa, né, a gente existe para atender a comunidade, né, então a comunidade de alguma maneira tem que se manifestar também e se colocar, né? É de nosso interesse ter uma escola de música de qualidade, né? Gratuita, né? Eu, como cidadão, acho que sim. Né? Eu gostaria que minha filha, ela tem 2 anos de idade, mas daqui a 10 anos ela possa estudar numa escola de excelência e gratuitamente. Né? A gente só tem que nos articular e mostrar para os nossos representantes que isso é importante para nós e que a gente quer que isso não só permaneça, mas como ganhe potência, né? Possa atender mais pessoas. Por ano, em média, são inscritos 7 mil pessoas para o processo seletivo. Então, não é pouca gente que realmente vê a importância, né, da música. E gente de fora. Eu tenho alunos uruguaios, equatorianos, paraguaios, argentinos. Mesmo com as especificidades do processo seletivo. Claro. Exato. Mesmo sendo uma escola que tem prerrogativas para a pessoa estudar, em alguns casos, os cursos avançados, ainda assim a procura é maciça. Grande. Falando aqui em cortes orçamentários, Marco, chegou agora aqui o orçamento para 2016. Né? Eu acho que graças à mobilização de vocês, que hoje é uma mobilização constante, ela não é só pontual, não houve o corte, né? O orçamento continua em 19 milhões, praticamente é isso. Nós apresentamos aqui uma emenda, o nosso mandato apresentou uma emenda de 35 milhões para ampliar o orçamento da EMESP Tom Jobim. Agora, é importante que vocês continuem mobilizados, até porque não só nós apresentamos, mas outros deputados estão apresentando também emendas. É muito importante que essa luta de vocês é uma luta que tem que envolver todos os partidos, todos os deputados, os 94 deputados que defendem a cultura têm que ajudar, apresentando emendas e depois ajudando a aprovar as emendas para a EMESP e para as outras organizações de cultura do Estado de São Paulo, como nós estamos preocupados também com o Conservatório de Tatuí, nós estamos preocupados com o MAN, com o MIS, né, porque teve cortes também desses equipamentos, em várias oficinas de cultura foram fechadas e nós queremos recompor o orçamento da cultura. Mas a mobilização de vocês, ela já está praticamente tendo resultado. Você estava falando, Marco, agora que além da banda, da orquestra, vocês também têm outros programas, né? Parece que tem coisa que não acaba mais, né? A gente esquece programa que não acaba mais. Nós temos um núcleo de música antiga, então o aluno tem contato, por exemplo, com cravo, com guitarra barroca. A gente tem ópera estúdio, então a gente tem encenações na escola. E é legal também apresentações que são abertas para o público. Agora a gente teve, faz 2 semanas, uma semana de apresentações abertas ao público, a revirada. Então, quer dizer, a gente tem, além dos cursos, né? É legal falar que a escola oferece cursos populares, eruditos, de formação, livres, apresentações, quer dizer, um complexo bem grande. Tem intercâmbio com músicos, essa semana teve na escola o pessoal da Holanda, a gente tem esse tipo de... Todo ano eles vêm fazer... Essa semana passada houve a apresentação daquela banda no Museu da Casa Brasileira, não foi? Na Faria Lima, foi, Big Band. Eu assisti lá naquele evento que vocês fizeram. Depois, no domingo, o grupo se apresentou, né, nessa casa. Grupos de choro. Exatamente. Agora, eu queria ressaltar também que, além de todos esses programas, assim, o corpo técnico, os profissionais da educação, os professores são altamente qualificados, com experiência na vida real da música, seja erudita ou popular. Outro dia, falando com o Marcos, ele me disse que já tocou com a Gal Costa durante 10 anos, fez shows com a Gal Costa no Japão e atualmente toca com a Rosa Passos, que é uma das expoentes da Bossa Nova, né? Dizem que é João Gilberto de Saia. Vocês também, eu sei que vocês têm uma grande experiência, trajetória, tem profissionais de alto gabarito, né? Temos lá professores que tocaram com o Frank Sinatra até. Com o Frank Sinatra, exatamente. E aí, isso é até interessante, porque a escola tem uma característica que é muito legal, que é assim, ao mesmo tempo que você tem
esses músicos de referência também têm os operários da música, as pessoas que vêm de outras experiências também, de menos projeção, mas pedagogicamente com educação musical, ou, enfim, a proposta ela abarca várias correntes também dos seus artífices, né? Você tem tanto músicos eruditos e virtuosos ou populares, quanto outras formações, músicos mais informais também, de formação mista. Eu tenho uma formação mista. Enfim, isso é muito interessante. É uma diversidade, então há espaço para todo mundo na escola. Eu acho que essa é uma característica que a escola conseguiu manter nesses anos todos aí. É importante que se diga que é uma multiplicidade, né? Uma diversidade de gêneros, de épocas, de estéticas, né? Mas o que elas têm em comum é que talvez elas sofram muito com essa hegemonia da indústria cultural, né? Quer dizer, lá ao mesmo tempo acaba sendo um refúgio de vários desses gêneros, dessas vertentes que não estão nas rádios, não estão nas mídias, né? Acho que o que há em comum nelas é um pouco isso, né? Então, claro, se a pessoa quiser tocar rock and roll ou o que quer que seja, ela pode estudar lá e vai tomar contato com todos esses universos, né? Tão díspares. Na verdade, a gente separa a música erudita e popular, mas não acredito nisso. Não tem essa separação, né? É tudo uma linguagem única. Os alunos preferem mais o que, Júlia, lá? Música erudita, música popular? Boa pergunta. Eles trocam. Eles tocam de tudo. Porque eu tenho muitos amigos violonistas eruditos que começaram no rock, assim, né? No metal. E depois foram pro erudito, né? O Christian Dosa, ele é roqueiro, né? Professor. E agora ele é professor do erudito. A revirada musical que aconteceu 2 semanas atrás, eu acho que ela tem um papel muito importante para a gente, para os alunos e os professores, porque é uma oportunidade que a gente tem de conhecer e admirar o trabalho do outro. A revirada é uma espécie de virada cultural. É uma virada cultural dentro da escola. Dentro de uma semana toda? Semana toda, atividade com apresentações. O dia inteiro. Eu peguei o último dia, sexta-feira, fiquei impressionado. Então, atividade o dia inteiro. Impressionado com a qualidade. E uma coisa que é muito legal é a oportunidade que você tem. Eu vou lá, eu sou correpetidor, toco com os alunos de canto. E as pessoas, aí em seguida, o primeiro dia que eu toquei, em seguida foi um grupo de música chinesa, me parece que é da Marília e tal. E é uma coisa assim, eu percebo que as pessoas vão de coração muito aberto, muito dispostas a admirar o trabalho do outro. É muito legal, é muito democrático nesse aspecto. Eu até gostaria de lembrar que dentro de alguns dias nós vamos fazer uma grande homenagem aqui para a EMESP, pelos 25 ou 26 anos, né? Ela faz aniversário nesse ano, nós não sabemos Até lá nós teremos certeza. E nós vamos fazer aqui um grande evento, uma sessão solene de homenagem à EMESP, aos seus profissionais, aos alunos, à sua história. E vamos ter várias apresentações, vocês estarão aqui fazendo várias apresentações, né? Só estou preocupado que nós já estamos quase chegando no final do programa e eu gostaria só de retomar um pouquinho a nossa pauta, que é a defesa de mais verbas para a Escola de Música Tom Jobim. É importante que não haja corte orçamentário, porque nós já tivemos muitos cortes, nós já perdemos muitos alunos, né? E muitos professores, porque os cortes não vêm de hoje, não foi só o corte desse ano. Agora, nesse ano, o governo está fazendo um ajuste fiscal, cortando recursos da cultura, da saúde, da educação. 94 escolas foram fechadas no estado de São Paulo e mais de 700 turnos em 700 escolas. Inclusive, os alunos estão se mobilizando em todo o estado de São Paulo, fazendo manifestações, ocupando escola, porque ninguém aceita corte em áreas sociais, em áreas estratégicas, como educação, cultura, saúde, não pode ter corte. Assistência social. E a cultura foi uma das áreas mais penalizadas até agora. Parece que o governo cortou 30% do orçamento da cultura. Isso é muito grave
e perigoso, até porque a cultura ela é um direito da população, ela é um direito garantido pela Constituição Federal, acesso à cultura, acesso aos bens produzidos, aos equipamentos públicos, e, no entanto, esse preceito constitucional não está sendo cumprido. Então, nesse momento, a nossa grande luta é em defesa de mais verbas e que não haja cortes na Escola Tom Jobim. Por isso que nós apresentamos emendas, por isso que nós estamos fazendo toda essa mobilização e apoiando o movimento de vocês, que é fundamental, que envolve o Grêmio, os alunos, os professores, os funcionários e, sobretudo, os pais de alunos, né, que têm também frequentado a Assembleia Legislativa. E até antes de terminar, eu queria fazer um apelo aqui ao governador Alckmin e à Secretaria da Cultura para que não haja corte orçamentário na EMESP Tom Jobim, porque é uma experiência bem sucedida, é uma escola pública que funciona muito bem, é um centro de excelência que tem que crescer, que tem que ser um exemplo, uma referência para todo o estado de São Paulo. Nós queremos mais escolas Tom Jobim no estado de São Paulo, nas várias regiões, nós queremos ampliar o atendimento e não diminuir. Então, experiências como essa, elas devem ser divulgadas e ampliadas em todo o estado. E nós estamos dispostos aqui na Assembleia Legislativa a ajudar, contribuindo não só com emendas, mas também apoiando todo esse movimento que é organizado dentro e fora da escola Tom Jobim. Então, só para finalizar aqui, eu queria dar 1 minuto para cada um de vocês, para fazer as considerações finais, primeiro com a Júlia, para ela falar um pouquinho da importância dessa luta e pela não redução das verbas da escola. Bom, considerando que eu vou levar a música como minha carreira, e a EMESP ela participou por toda a minha vida na minha educação musical e como pessoa mesmo, eu julgo que é muito importante realmente a cultura, a EMESP se manter firme e, enfim, para a gente não destruir isso da vida de outras pessoas que também vão querer. Inclusive, a gente agradece muito a receptividade da Assembleia, né, da nossa participação aqui, de toda a ajuda que a gente tem tido semanalmente, né, com as nossas visitas. Muito bem. 1 minuto, Alex. De fato, a EMESP é essa escola que tem essas várias vertentes, né? Uma flexibilidade, né? Coisa que a gente não encontra nas universidades. Então, ela é muito importante porque é um espaço que tem esse intercâmbio entre música erudita, música popular, né? E essas diversas correntes. Então, ela é de fato muito importante que esse modelo continue. Só uma pequena observação com relação ao orçamento. Na verdade, citar os dissídios que estão previstos para o ano que vem, a gente vai acabar tendo um corte se essa verba que está tramitando for aprovada. Então a gente precisa sim de um reajuste. Sem dúvida, por isso que nós vamos batalhar para aprovar as emendas. A gente está bem confiante que a oposição, a situação, enfim, nessas horas a gente está querendo o apoio de todos e a gente está bem confiante que vamos conseguir. Obrigado, Alex. Marco, 1 minuto. Eu queria citar um dos professores nossos, o alemão, Almir Stock, que fala que a música, antes de mais nada, sensibiliza as pessoas, né? A pessoa musicalizada, ela entende o mundo de outro jeito. E eu acho isso muito importante, que a gente faz lá, além de formar músicos, formar cidadãos, né? Pessoas que entendem a música na vida, mas principalmente a vida de um outro jeito. Eu acho isso muito importante. Então, um abraço, alemão. Citei você aqui. Obrigado, Marco. E Roberto vai terminar o programa agora, os últimos segundos, tocando aqui, fazendo uma música aqui pra gente. Vou tocar uma música do Caetano Veloso. A Júlia fez uma música erudita, você é uma popular. Isso. Do Caetano Veloso. Que música que vai Vou tocar Trilhos Urbanos do Caetano com o violão da Júlia. Tá. É só uma coisinha antes, eu acho importante reforçar que que na dificuldade que eu acho que aparecem as grandes soluções, né? Então eu tenho a impressão que esse momento que a gente passou mais difícil, se Deus quiser, a gente vai superar com ganho, tem sido muito importante para a gente encontrar pontos de convergência. Os professores estão tendo um diálogo hoje na escola que nunca houve. Os alunos também, os pais também. Então a gente tem a impressão que o nosso trabalho vai poder ampliar e a sociedade vai poder apreciar melhor o nosso trabalho.